Próxima professora convidada, a professora Sandra Albuquerque, foi minha colega de mestrado lá em implantodontia na São Leopoldo Mandique. Assim, é uma honra muito grande. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, aceito o convite. A Sandra é especialista em harmonização orofacial, especialista em mestre em implantodontia, professora da Unigran Rio, coordenadora do curso de especialização em implantodontia da Unigran Rio. E o tema que ela vai abordar com vocês hoje é a instalação de implantes em áreas estéticas. Aproveitem ao máximo, Sandrinha, fique à vontade. Muito obrigado de verdade mais uma vez por aceitar o convite. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a Cistex também por ter me convidado, né, mais uma vez, para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com os implantes da Cistex. Confesso que agora há pouco fiquei meio desconcertada, porque eu vi uma pessoa aqui na plateia que foi parte do meu crescimento. Me conhece só apenas desde meus 4 anos de idade, quando meu pai estava dentro da graduação. Então, fiquei emocionada, professora Sandra, sempre professora Sandra. Fiquei bem, o coração explodiu aqui, viu, de emoção. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje começo aqui a minha aula falando, sobre as dificuldades que o clínico, tá? Eu não vou falar aqui como sendo especialista, coordenador, coisa do tipo, tá? A respeito das reabilitações em implantes anteriores. Eu acho que todo mundo, quando chega dentro do consultório e recebe um caso complexo, a gente fica sim com receio do resultado. E muitas das vezes, quando a gente se depara com uma aula, quando a gente vai em algum lugar e a gente assiste um professor falando, a gente não sabe quais foram os passos que ele passou para chegar naquele resultado e nem sempre eles foram tão fáceis. Então a gente aprende com as nossas dificuldades, sentado no mocho, que a gente às vezes tem que ter mais paciência do que o próprio paciente que está ali nos assistindo, que a gente está assistindo. Então, para quem não me conhece, eu sou Sandra Albuquerque, sou formada na Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, sou mestre especialista em implantodontia, sou coordenadora lá do curso de especialização da Unigran Rio, mas eu sempre falo isso em todos os lugares que eu estou, que o meu melhor título eu não coloco aí, porque é o ser filha de quem eu sou, ser filha do Agrício, da Francisca, que o Agrício é da turma da Sandra. Então, assim, eu cresci dentro da odontologia, desde os meus 4 anos estou dentro do consultório, junto com meu pai, vi a formação acadêmica dele, depois estava dentro do consultório, e eu sei bem o que é ser um clínico. Então, por isso é que quando a gente vive a dificuldade, a gente busca uma melhor solução para o paciente. Primeiro de tudo, quando a gente fala de implantodontia, a gente tem que sempre lembrar os conceitos da implantodontia. Implantes anteriores é muito difícil. Eu acho que todos aqui, quando estão lá na faculdade, quando a gente vai fazer especialização, a primeira questão é falar assim: professor, me dá um caso de um dente da frente, porque é mais fácil, a visualização. Lê do engano, Por quê? A gente pode ter uma visão direta, mas os grandes desafios estão aonde? Linha de sorriso, manutenção dos espaços tridimensionais, A gente saber que aquele implante tem que ter uma ancoragem adequada, saber o quanto que aquele elemento ali pode reabsorver, que material que a gente vai ter que usar para preencher os gaps, os espaços que estão ao redor do implante, e isso transforma tudo em ser mais difícil. E a expectativa do paciente é onde? Lá no alto. A gente tem que cobrar barato? Nunca. Eu sempre pergunto para os meus alunos: quanto vale o seu incisivo central? Quanto vale? É a mesma expectativa que um paciente tem. E a gente, se cobrar caro, a gente tem que oferecer um produto também de qualidade. Então a gente tem que sim ter qualificação para romper os desafios que estão à nossa frente, tá? Então, lembrando os conceitos de implantodontia, os espaços dimensionais que a gente tem que manter, As distâncias que são preconizadas. Eu sou de uma época onde os implantes eram instalados, sempre preenchendo todo o alvéolo. E acredito que muitos também aqui passaram por isso. Muitos, botavam um implante, de 5 lá no incisivo central, para preencher aquilo ali, achando que a ancoragem lateral era o mais adequado. Hoje em dia, não.
A gente sabe que quanto menos, quanto menor for esse implante, mais tecido a gente vai conseguir fazer com que seja manipulado. E a estética rosa, ela é tão importante quanto a estética branca. E isso que a gente tem sempre que avaliar. E outra coisa, sempre, para quem está começando na implantodontia, vamos dividir a responsabilidade com o paciente. Vamos falar para ele, olha, as suas dificuldades são essas. Será que a gente, como dentista, a gente não coloca a expectativa lá no alto também? Com certeza, porque se uma coisa que dentista é vaidoso, não é? A gente acha que só a gente que vai conseguir aquele resultado. Então, quando a gente mostra para o paciente que ele tem uma dificuldade elevada, isso modifica toda a visão dele. A gente vai sempre fazer o nosso melhor, mas a gente vai mostrar para ele que a limitação que ele nos dá, às vezes vai fazer com que o tratamento dele não seja concluído tão rapidamente, assim como ele espera. Então, manter esses espaços tridimensionais é obrigação. Fazer com que esse espaço biológico seja mantido, mais ainda. Para quê? Para a gente poder saber manipular bem toda essa estrutura. E aí, quando a gente se depara com um caso como esse da Aline, que a gente vê, vocês vão ver no final do caso, uma mulher bonita, que perdeu o elemento dentário, logo ele ali, ó, o 21, aos 11 anos. E chega num curso de atualização de implantodontia, que era o único recurso que ela apresentava, mas falando a respeito disso, olha, perdi, e ela usava a mesma prótese de quando perdeu. Em que idade essa paciente perdeu? 13 anos. Ou seja, ela cresceu e a prótese, não. A estética estava comprometida? Claro. E aí a gente explica para ela, olha, você vai passar por um processo de reabilitação. E esse processo demanda tempo. E aí compete a capacidade técnica do operador, ou de quem está orientando, a fazer com que esse resultado seja de acordo com o que a gente está oferecendo para a paciente. E aí, então, quando a gente faz uma análise tomográfica, observa que existe ali uma atrofia óssea muito grande. Bom, qual é a opção que a gente tem? Fazer uma enxertia, a gente pode fazer um aumento de espessura, ou então a gente pode usar as técnicas de ossodesificação, que vão fazer uma expansão óssea, e usar um implante que tenha a mesma característica, que possa promover esse tipo de expansão óssea. E aí então a gente escolheu fazer ali com o implante Attract, que tem um travamento excelente. Quando a gente faz uma análise dessa, a gente está jogando lá para o alto, Olha, não vou te colocar numa enxertia, logo de cara, a gente vai colocar um implante que ele precisa de uma ancoragem, mas nada vai mudar esteticamente. Você vai continuar ainda com essa mesma prótese que você está usando. Ok? Ok. A partir desse momento, então, o paciente já é cúmplice de você. Tudo melhora, tudo fica mais fácil. Por quê? Ele começa a participar dos resultados. Ele é aquele paciente que vai se preocupar, sim, em estar no consultório fazendo as consultas de controle. Ele é aquele paciente, sim, que vai entender que existe uma limitação de resultado, mas nem por isso a gente vai procurar uma coisa contrária. Então, as dimensões bem restritas, e aí então a gente parte para a cirurgia. Relembrando que, dentro dessa situação, a gente está sempre na mente que os espaços precisam ser respeitados, posicionamento tridimensional, mais ainda. E aí vem confecção de guia cirúrgico, Fazer uma cirurgia limpa, uma cirurgia aonde a gente está sempre com o olho, esse é um caso de curso, e o professor tem que estar ali do ladinho, porque nem sempre o aluno sabe a complexidade não só de realizar, mas principalmente a expectativa desse paciente emocional de que o caso dele vai ser resolvido. Relembrando aí, quem quiser o artigo, é só acionar aí o QR Code, que vocês pegam esse artigo aí para vocês, mantendo todas as dimensões. Lembrando que o implante Attract, para quem ainda não conhece, é um implante com tripla rosca, o que faz com que a instalação
se torne mais rápida. Ele é um implante Cone Morse, lembrando mais uma vez aquele conceito de utilização de implante hexágono externo em região anterior de maxila, está caindo em desuso há muito tempo. Então, comecem a utilizar um implante Cone Morse de qualidade que vocês vão conseguir sim trabalhar muito bem. E principalmente no implante onde nós podemos utilizar a conexão protética do tipo UCLA. Facilita ali a questão da prótese. Eu acho que o grande desafio de quem faz implante é quem é que vai fazer a prótese para mim? Todo mundo aqui faz a prótese sobre o implante ou só opera? Quem faz a prótese sobre o implante? Não é gostoso a gente ver o nosso resultado? A gente sabe onde botou o implante, a gente sabe como é que foi feito, qual é o tratamento. Olha, isso aqui vou fazer dessa forma. Eu sei por onde começar. A gente sabe as limitações. E até na hora de operar, a gente fica com mais cuidado. Mas isso, né, menospreza quem só faz a cirurgia? De jeito nenhum. Porque quem tem que fazer o planejamento, então nesse caso, é o protesista. Para saber qual é a melhor posição que aquele implante tem que entrar. E esse implante, além disso, ele tem um alto poder de compactação, como eu já falei para vocês, né, cônico. A gente vê uma tendência do mercado desses implantes cônicos. A plataforma switching, que faz com que ali, aquele tecido em volta a gente consiga ter maior quantidade para manipulação. E a superfície também é nano. Vem aí com parafuso de cobertura, né, com ou sem. A interface protética é única, que eu acho que facilita bastante a nossa vida, né? Quanto menos componentes protéticos a gente tiver, melhor, não é? A gente trabalha, quando a gente começa na implantodontia, que olha ali, os nomes já confunde. Depois, quando a gente vê a quantidade, então, aí que dá aquela vontade de desistir. Não desistam, vai valer a pena. Eu estou vendo aqui um monte de ex-alunos meus e é muito legal encontrar uma aluna como a Bia, né, que eu chamo ela assim, e falar assim: professora, a senhora tinha razão. Isso é bom pra caramba, né? É. E a gente sabe que o retorno financeiro é de acordo com a nossa satisfação também, não é? E aí, então, a gente coloca esse implante, né, parte ali para cirurgia. A minha preocupação com o tecido periodontal é muito grande. Eu aprendi com o professor Luiz Paulo, que está ali, que é meu colega da Unigran Rio, com a professora Marcela, com o professor João Cossati, que se a gente não souber manipular bem um tecido periodontal, a gente pode jogar por terra todo o trabalho que a gente realizar. E aí, então, fazendo as incisões, né, intracirculares, tem que fazer aberta um caso desse, né? O risco de fazer fechado é muito grande. A gente ainda não tem essa ousadia toda, principalmente quando está dentro de um curso. E aí parte para a instalação do implante. Sempre fazendo a fresagem, né? Parece básico, mas é importante dizer, de forma precisa e com irrigação. Aqui vocês veem, eu gosto muito, né, de orientar os alunos a fazer essas suturas transoperatórias, sempre afastando o tecido, né, através dos fios também, quando a gente tem essa possibilidade. E aí o travamento do implante, a instalação do implante, ele já entra, gente, compactando tanto, a gente observa mesmo a região, aquela modificação das dimensões ósseas. Então, assim, é muito interessante. E depois, então, fazer a manipulação de tecido conjuntivo já no momento da cirurgia para facilitar ali os resultados, tá? Então, a sequência, olha o travamento dele aqui, ó, 45 newtons. Poderia fazer uma carga imediata? O que vocês acham? Mas a expectativa do paciente, se desse errado, para onde é que iria? Não é arriscar demais a gente colocar uma carga imediata? A paciente já estava utilizando uma prótese removível. Ia desmerecer meu trabalho? Da equipe? De forma nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não arriscar. E como a conversa com a paciente já havia sido no sentido de vamos manter a sua prótese da mesma forma como ela está, a gente já está ganhando tempo. O implante vai ficar ali imerso, quietinho, bonitinho. E aí, então, a osseointegração acontece com maior facilidade.
Então, manipulação de tecido conjuntivo aqui, para otimizar ali aquele defeito ósseo, sutura e espera, não é? Vamos esperar. Quanto tempo? 5 meses? 6, não é? Vamos preconizar a literatura. E aí, depois de 6 meses, essa morena bonita demais recebe a prótese feita. E ainda preenchemos aqui um pouquinho os diastemas que ela apresentava. E essa menina, vocês estão vendo aqui, ó, o olhinho vermelho? Ela chorava copiosamente. E é óbvio que a professora também, a aluna também, o outro aluno também. E aí a gente percebe a importância do nosso trabalho. Uma paciente que estava desde os 13 anos sem um elemento dentário. E ela viu o sonho, literalmente, o sonho dela se realizar aí depois de 6 meses do início do caso. Então essa é a Aline, que toda vez que ela quase toda semana me manda mensagem, e ela é uma fofa. Aí ela olha meu sorriso, aí ela vai trocando de batom. Ela gosta de batons bem exóticos, bota roxo, bota umas coisas bem assim vibrantes, né? E nesse dia ela estava com esse aí bem vermelhão. E aí ressaltou ainda mais aí o resultado dela. Esse outro caso aqui, um caso de uma paciente que vocês estão vendo aqui, essa lesão, e estão observando aqui que também não tem luz, né? Não tem luz para tratamento endodôntico. A paciente tinha sofrido um trauma há muitos anos e tinha colocado ali um material endodôntico para manutenção e esqueceu. Passado tempo, ela volta, né, a procurar alguma solução porque começa a fistular. Aí ela se incomodou. Não, tem alguma coisa errada com esse elemento. Eu preciso então procurar um resultado melhor, né, para esse caso. Na esperança de quê? Tratar endodonticamente. Dá para tratar? Não dá, gente. Não tem como. E aí a gente fala com ela, olha, seu caso tem alta complexidade. Por quê? Cadê o osso na vestibular? Olha o defeito que existe. Dá para trabalhar com tranquilidade, falar para a paciente assim, olha, vamos conseguir o melhor resultado possível? Não dá. A gente já joga com a verdade. Olha, pode não ser possível a instalação do implante no mesmo momento, a extração tem que ser completamente redonda, porque senão pode cair por terra, e aí então a paciente participa dos resultados. Ela sabe da complexidade. E aqui nesse caso, ainda tinha agravante. Olha essa estética. Quem está aqui? O tal do Black Space, né? Fácil resolver isso? Não, gente. Mas ela já estava com isso. Ah, eu queria fechar esse buraquinho. Talvez não dê. Por quê? Porque a gente vai precisar manipular muito tecido para poder conseguir formar crista ali, que a gente sabe que é quase impossível. A gente já joga na verdade. E aí, então, ela parte para a cirurgia. E aí, sabe aquele descuido que quem trabalha com aluno sabe disso? Olha, eu vou ali pegar a luva e já volto. Não instala o implante, tá? Espera um pouquinho. Aí, quando a gente volta, professora, já instalei. Tá vendo aqui? Bem mais apical do que deveria. Aí a gente faz assim. Ou seja, um caso que já era complexo, para onde foi a complexidade? Lá pro alto. Desespero? Não, né? Vamos ver dentro do que a gente pode fazer a melhor solução para esse caso. E aí, na reabertura, vamos fazer lá, conforme a gente aprendeu, conjuntivo, remove do palato, vamos fazer enxerto. E a gente fala para o paciente, olha, pode ser que não dê certo da primeira vez. Pode ser que não dê certo da segunda. Na terceira, a gente já vai tomar uma decisão, se vai fazer a quarta ou não. Beleza? Tranquilo. E aqui, olha, foi feito, né,
remoção do fragmento. Esse caso foi feito lá no curso de atualização de prontodontia. Feito aqui um enxerto com conjuntivo e já trabalhando aqui o abutment. Para quê? Trabalhando o perfil de emergência da melhor forma possível e com paciência. Sempre. Às vezes, a ansiedade vem mais da gente do que pelo lado do próprio paciente. A gente quer resolver aquele caso. Não façam isso. Eu não sei onde vende. Quando alguém achar o lugar, comprem um fardo de paciência para me dar também, para me vender. Mas a gente precisa ter essa paciência. E aí, então, feita a sutura, depois de algum tempo, olha como é que estava. Bom? Horrível, né, gente? Mas essa não é a vida do clínico? Essa é a vida do clínico, não tem jeito. E aí a gente vai tentar melhorar ainda mais o caso. Como? Remover do outro lado o conjuntivo? Aí a gente pergunta para o paciente, vamos fazer novamente. Pelo amor de Deus, eu senti muita dor, porque dói. Não dói, Luiz? Tirar fragmento lá do palato? Dói. E aí o paciente não tem outro recurso? A gente tem. Vamos tirar então membrana de LPRF, a gente tira seu sangue, processa ali aquelas membraninhas e vamos tentar colocar. Mas resultados que a gente poderia obter removendo o fragmento ali do palato iriam ser bem melhores. Tudo bem? Eu prefiro. Então tudo bem, foi isso que foi feito. E aí então a gente consegue melhorar um pouquinho mais. A sorte é que essa paciente não tinha um sorriso alto. E ali, na região do zênite, não ia ficar tão exposto. Foi utilizada, então, como eu falei para vocês, a UCLA, né, para fazer ali a prótese, e a gente foi personalizando. Mas ficou o quê? Uma PF2, não é? Um dente mais alongado. E o resultado, olha, esse aqui. Para melhorar ainda mais o resultado, a gente ainda sugeriu a ela, vamos utilizar 2 pontinhos de toxina botulínica para descer um pouquinho o seu lábio? Porque quando ela sorria, o orbicular, ele franzia um pouquinho. E a gente foi lá, nos pontos de sorriso gengival, descemos só 1,5 milímetro e já deu um efeito melhor. E até mesmo aqui, ó, vocês lembram do black space dela? Não ficou tão ruim, tá? Então a gente precisa participar para o paciente a complexidade do caso dele. Porque senão, se a gente se colocar naquela postura de que a gente vai resolver o caso a qualquer preço, a gente pode depois ter ali, inclusive, as sanções legais com relação a isso. E esse aqui, gente? Fala assim, Sandra, você estava bem, tinha uma nuvem, né? Andando junto com você, uma nuvem preta, né? Que estava juntando ali. Pois é. Esse aí é o Fernando, um lindo rapaz de 19 anos, que aos 12 anos estava jogando futebol. E esse elemento aí, o 21, também avulsionou. O que foi feito aqui nesse caso do Fernando, a evolução? Colocaram a aparatologia ortodôntica e ele foi usando o aparelho. Mas esqueceram de fazer aquelas, né, tomografias de controle, avaliação e tudo. E de repente ele começou a observar que a mucosa estava ficando mais escurecida, que ele não estava, né, mais vendo aquela área, né, tão saudável quanto as outras áreas, e aí ele chega nesse ponto, escondendo dos pais, com medo do que deveria ser feito. E aí quando ele apresenta essa situação, o que a gente faz? Pede a tomografia, não é? E a gente observa uma área praticamente sem osso. Praticamente, só tinha mesmo ali, olha, observem aqui, ó, a palatina. Qual a expectativa desse caso? Dá pra gente falar assim, vamos resolver tudo, vamos botar
né, fazer um enxerto, vai botar implante, vai fazer tudo? Não. Qual é a prioridade aqui? Tecido para recobrir. Vamos recobrir primeiro, tentar fazer o máximo possível de estimulação de tecido conjuntivo, para que aí a gente consiga depois fazer ali a enxertia. A ansiedade, né, que a gente tem que conter. Então, no momento cirúrgico, olha aqui, ó, só parede palatina. Mais nada. Alta complexidade. Dava pra gente falar assim, ó, vamos ancorar lá em cima, vamos colocar um implantezinho ali e vamos ver no que dá? Não, é jovem demais, não é? Não entende a complexidade. E nesse caso aqui, a gente só fez membrana de LPRF. Foram 8 membranas só nessa região, e nesse momento a gente não estava preocupado com a região óssea. Depois que tiver tecido para recobrir, aí sim, faz os implantes. Cortamos apenas a coroa, colocamos ali presa ainda na paratologia. Para quem não sabe, eu já fui ortodontista uma vez na minha vida, né? Me formei em 98 e até 2003, mais ou menos, eu fui ortodontista. Depois eu não fui mais, mas eu ainda lembro como é que prende ali um bracket, né? Quando coloca. E às vezes a gente usa esses recursos para usar como provisionalização. Sutura, e olha só como é que já está, ó, essa região. Isso aqui, na hora que ele veio remover a sutura, com outra cara, né? A gente já fica mais feliz. Bom, esse caso que eu acabei de mostrar para vocês, eu não tenho resultado final. Aí vocês vão querer assistir minha próxima palestra. Beleza? Consegui pegar vocês? Consegui, né? Objetivo alcançado, tá? Gente, essa daí é a minha equipe, tá? O professor Walter Arthur, que é esse lindão, como eu costumo falar, que está ali atrás. A gente estava lá no Unigran Rio, na clínica integrada, lá da graduação, viemos correndo para cá para poder estar com vocês. Esse aqui é o professor Rodrigo Correia, mestre e especialista também em implantodontia, também protesista. E quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, é muito legal. Por quê? Porque a nossa visão se amplia ainda mais daqueles conceitos que a gente vem adquirindo durante toda a nossa vida, tá? Eu tenho como amigos aí Luiz Paulo, Marcela, professor João Cossati, que são excelentes periodontistas, e a visão clínica melhora muito. Para quem é só clínico, né, que não tem, né, outros lugares para ir, para poder ter uma experiência maior, procurem fazer amizade. Um amigo ajuda pra caramba. Sabe aquele casinho que você, não vou mandar para ele, porque senão ele vai roubar meu paciente. Poxa, chama ele então para dentro do seu consultório para poder ajudar. Uma cabeça pensa bem, 2 ou mais pensam melhor ainda, tá? E a gente trabalhando em equipe, o resultado sempre vai ser melhor para o principal interessado, que são nossos pacientes. Bom, queria lembrar para vocês, eu não sei se já foi falado aqui, mas nós da Systex estamos com uma revista científica que vai ser lançada em breve. Quem tiver caso clínico, não precisa ser professor não, a gente ajuda a fazer a redação do artigo, é só vocês descreverem tudo, ter todas as especificações de implante, algum caso legal que vocês queiram dividir, entre em contato conosco, somos eu, professora Fernanda Tomé e professor André Salgado, que estamos aí como ajudantes, vamos dizer assim, né, para confeccionar esse projeto, e tem casos bem legais para serem divulgados. Então, quem se interessar, é só mandar e-mail aqui para esse aqui que vocês estão vendo, revistacientifica.systex@gmail.com, tá? Esses são os meus contatos, né? Daí no QR Code vocês têm direto aí acesso ao meu Instagram. Eu me considero uma pessoa bem acessível, gosto muito de rede social, faço meus reels, minhas palhaçadas lá na internet. Vocês vão ver uma outra Sandra, não só essa que está aqui. Sou mãe de 3, o Arthur e Miguel da Luísa, que são a minha alegria de viver. E, como eu falei, eu cresci dentro do consultório do meu pai,
E hoje eu estou vendo a minha filha fazendo a mesma coisa. Então é muito legal a gente viver da odontologia, ser feliz com ela e ainda nos mantermos, né, através dela também, tá? Queria agradecer a todos vocês aqui pelos esses momentos. Quem tiver alguma dúvida, estou aberta aí a qualquer questão. Professora, Diga. naquele caso da menina de 13 anos, eu parei que foi colocado no implante diafragmático, parece 3,5. Naquela primeira radiografia que a gente vê a parte óssea, o espaço ali era muito pequeno para se colocar um atrax 3,5. O que você fez ali, já que não apareceu a radiografia final? Sim, a gente colocou, recobriu ali, porque teve uma exposição de espiras, né? Não tem jeito. Ele ancorou perfeitamente, mas a gente fez ali uma exposição, um recobrimento com biomaterial sintético para poder... sempre a gente tem que contar com isso. Certo, então ficou exposto da parte Depois, que acontece muito, certo, não é? Acontece. Não tem problema nenhum acontecer, a gente só tem que ter o recurso para poder, né, consertar não, conduzir aquela região. Eu fiquei curioso que não apareceu a radiografia final na Vou colocar na próxima. Seria interessante. Tá. Obrigada. E nesse último caso, que é o Gustavo, né? Fernando. A questão você colocou membrana? Só PRF. Só para Só PRF. Só queria aumentar aquela área ali para poder, num outro momento, fazer ali o recobrimento. Deu contorno. Tá? Quem não trabalha com LPRF, tenta entender um pouquinho da técnica, que tem bastante casuística e é bem interessante. Hoje eu mesma faço a coleta do sangue do paciente, a gente pode fazer, né? Faço uso de muitos agregados e os resultados realmente são bem legais. A gente só não pode pedir da membrana o que ela não vai poder te dar. Milagres não acontecem. A gente tem que trabalhar junto com o que a literatura realmente nos fornece. Tá? Professora, acho que quem não quer trabalhar colhendo sangue do paciente tem enfermeiros que vão, levam centrífuga, Sim, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É aquela coisinha que eu falei do amiguinho, sabe? Que às vezes, né, a gente tem que chamar os amigos para poder nos ajudar. Sempre ter bom ter um técnico, né? Um bioquímico para poder fazer isso para a gente também. Tá? Mais alguma pergunta? Gente, queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite. Paulo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ver um monte de carinha conhecida. Muito, muito, muito. É muito legal ver isso, tá? E qualquer coisa, se eu puder ajudar de alguma forma, podem me procurar aí nas redes sociais, que eu prometo ajudar, se eu puder. Tá bom? Obrigada. Meu nome é Bruno da Cistex, Sandrinha, obrigado de verdade por ter compartilhado nessa tarde os seus conhecimentos, os seus casos de vida, sua casuística. Assim, tenho certeza que agregou muito a todos que estão aqui presentes, tá? Obrigado de verdade pela disponibilidade, estar presente mais uma vez aqui no nosso evento. Obrigada.